que também vale a pena depois dar uma olhada, caso a gente vai abordar algumas coisas dela aqui. Eu falei sobre tempo e eternidade, e eu falo um pouco sobre essa questão de como Deus se relaciona com o tempo, né? E eu vou colocar algumas delas aqui, até porque faz parte do tema que algumas pessoas colocaram. Deixa eu ver como é que eu vou começar, só para eu pensar. Vamos lá. Primeira coisa, o conceito, né, relacionado a Deus. Nós já conhecemos, por exemplo, deixa eu mudar um pouco aqui. Deixa eu fazer diferente. Todo mundo conhece o conceito do infinito, certo? O que é Uhum. infinito? Infinito, né, ele não tem barreiras. A gente sabe o seguinte, a gente sabe que o universo, nós discutimos na última aula, né, quando Deus vai criar o universo, ele vai criar nele. Então, de certa forma, vamos fazer de conta que esse quadro aqui é o infinito, ok? Não tem nenhuma aresta, não tem barreiras, e ele é multidimensional. Na verdade, ele está em várias dimensões diferentes, ok? Então, é claro que aqui está num plano, né, 2D, mas vamos fazer essa imaginação. Digamos que isso aqui é o infinito, Deus é esse infinito. Na verdade, Deus é o único infinito real, né? A gente costuma chamar isso de infinito absoluto, ou seja, Deus é o infinito real. E quando ele decide criar o universo, ele vai criar isso dentro dele, que a gente conversou na última vez, né? Então, ele cria esse universo dentro de si, de certa forma, né? Ele vai abrir um espaço nele, e esse espaço é onde esse universo vai ser criado, né? E aí ele é usado aquele termo do Bará, cujo sujeito somente Deus é o sujeito desse verbo, criar. Lembrando que Bará tanto pode significar criar do nada, mas também pode criar de algo pré-existente, né? Por exemplo, a gente costuma falar que o universo foi feito do nada. Isso entre aspas, né? Um nada relativo. Nunca vai ser um nada absoluto, né? A gente começou a conversar sobre a questão desses conceitos, porque assim como o tudo absoluto, né? O infinito absoluto existe e ele é Deus, o nada absoluto nunca existiu, porque do nada, nada vem, né? Então, a gente tem essa definição clara. Porque se o nada absoluto alguma vez tivesse existido, né, não teria nada do que nós estamos vendo aqui, né? Essa é a grande verdade. Então, o fato é que existe algo, e se existe algo, isso significa que nunca houve o nada absoluto. Muito bem. Então, Deus sempre foi esse ser que existe. E aqui onde ele existe, não existe o conceito do tempo. Então, Deus aqui, ele é completamente atemporal, tá? Completamente atemporal. O tempo, assim como o espaço, vão ser criados aqui, tá? Tanto o tempo quanto o espaço. Ambos vão ser criados aqui. Ou seja, antes do universo ser criado, como não existe tempo, e por que não existe tempo? Porque, primeiro, Deus não pode ser limitado por nada, né? Não há nada que limite Deus. E se você tivesse o tempo, por exemplo, e Deus tivesse vindo à existência no tempo, né, já seria um problema, porque, primeiro, Deus não pode vir à existência, Deus simplesmente é. Então, ele sempre existiu, né? Não tem como Deus vir à existência, ele sempre existiu. Então, ele é antes do conceito de tempo. Na verdade, a gente costuma dizer que aqui, né, nesse espaço onde Deus existe, a gente chama de ato puro. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte: aqui existe potencial, extremos potenciais. Por exemplo, eu tenho potencial, né, se eu começo um curso de medicina, então eu tenho potencial para me tornar médico daqui a algum tempo. Mas isso não é simultâneo, isso simplesmente vai levar um tempo para isso acontecer, né? Esse tempo requer o quê? Requer um aprendizado, requer uma série de situações e ações minhas para que, efetivamente, lá no futuro eu me torne um médico, por exemplo. Então, nós temos aqui um conceito muito relacionado ao potencial. Nós somos seres em potenciais. Esse universo tem uma série de potencialidades. Mas Deus não tem potenciais. Deus é puro ato. Ou seja, Deus nunca vai ser um vir a ser. Por exemplo, eu posso vir a ser alguma coisa. Eu posso vir a ser médico, né? Por exemplo, se eu for estudar medicina, eu posso vir a ser um advogado, se eu vier estudar, né, a questão da advocacia. Mas Deus nunca tem essa questão do vir a ser. Ele simplesmente é.
por isso que a gente chama aquele ato puro. Ou seja, não existe potencialidades. Deus, simplesmente, ele é tudo que possa ser, ele já é, e por isso que não tem tempo. Ou seja, é como se para ele tudo fosse uma simultaneidade única. Não existe antes e depois nesse período aqui, onde Deus está. Tá? Não é esse conceito de antes e depois, que para nós, né, é meio difícil de você entender. Por quê? Porque a gente vive num ambiente onde nós crescemos com um início e isso vai galgando e crescendo ao longo do tempo e vai, né, tendo uma série de situações. Mas Deus não tem essa situação. Por isso que quando Deus começa a criar, ele vai criar, primeiro, um espaço finito, né? Então temos aqui um espaço finito, e o início do tempo, que é uma coisa que a gente até começou a discutir na semana passada, que é aquela discussão, por exemplo, que você viria naquele, se alguém viu aquele documentário, né? Everything and Nothing, né? Nesse documentário, quando ele começa a falar do everything, né? Tudo, que é acho que é da BBC, se não me engano, uma das grandes discussões nos séculos antes da relatividade, antes das primeiras observações astronômicas que nós tivemos no século XIX para o XX, a grande discussão é por que o céu é escuro. É uma discussão na época muito grande. Por quê? Porque se o espaço é infinito, se o tempo é infinito, né, se o universo sempre existiu, que era a ideia que se tinha até aquele momento, né, a ideia do Big Bang, de um começo, cientificamente falando, ela é recente, tá? Não é um conceito na ciência novo. Na Bíblia, obviamente, a gente já sabe que isso é um conceito bíblico milenar, mas para a ciência isso é algo recente, né? Inclusive com dados científicos recentes, que comprovam que realmente o universo teve um início. Mas antes disso, nos séculos anteriores, se pensava, não, o universo sempre existiu, o espaço sempre existiu. Mas se ele sempre existiu, se existiu um tempo infinito no passado, então teria tempo para que a luz de todas as estrelas tivessem iluminado a Terra. Ou seja, as noites nunca deveriam ser escuras. E se as noites são escuras, então tem algum problema nessa tese. Claro, o problema é simples. O universo veio à existência num tempo finito. Ou seja, não houve tempo suficiente para que determinadas luzes de algumas estrelas chegassem aqui, né, nessa quantidade toda que deveria iluminar o céu de uma forma muito mais clara, digamos assim. Né? Então, isso foi comprovado com aqueles experimentos, inclusive com radiotelescópios, satélites e tudo mais. Agora, você tem, inclusive, aquela imagem de fundo, né? Radiação de fundo, que comprova realmente ecos do, entre aspas, Big Bang. Né? Muito bem. Então, quando Deus vai criar, o tempo e o espaço são o quê? Limitados. Esse conceito de limite significa o quê? Significa que nesse universo que nós vivemos, que foi criado, que inclui inclusive os anjos, né? Arcanjos, querubins e serafins. Por que inclui os anjos? Por que na criação do princípio do universo, até porque o texto diz que foram criados céus e terra, por que necessariamente isso inclui os anjos? Por que eu não posso pegar os anjos e colocar anjos aqui, por exemplo? Lembrando que conceito de anjo, na verdade, anjo é uma função. Você tem, pelo texto bíblico, você tem uma miríade de anjos, né? E a função do anjo é mensageiro. Na verdade, a raiz do termo significa mensageiro, né? O malak, que é mensageiro. E você tem isso também, um eco disso no grego, relacionado a mensageiro. E você tem, por exemplo, algumas classes de seres celestes, como querubins e serafins, que não necessariamente são chamados de anjos, porque necessariamente eles não são mensageiros, eles têm outras funções. Você vê, por exemplo, o querubim como guardião do trono de Deus, e você vê os serafins também ladeando o trono de Deus, né? O que é o serafim? O serafim, ele é basicamente um ser como se fosse uma serpente alada, tá? Basicamente, ele é como se fosse um réptil. Você tem, porque o termo serafim está relacionado, né, a uma serpente de fogo, por isso que está relacionado à abrasadora, e você tem isso, um eco disso em Números, quando o Números vai falar sobre para que Moisés faça uma serpente, né, de bronze e coloque, né, naquela cruz, porque a serpente de bronze aponta para a cruz. Depois a gente pode até guardar isso para eu mostrar depois. Tem um vínculo aí entre a serpente de bronze e a cruz. Por isso que Jesus vai usar isso lá em João 3,
né? Que ele vai falar assim como Moisés levantou a serpente, assim o Filho do Homem também será erguido e tudo mais. E você tem os querubins. Os querubins, você vê detalhamentos dele de 4 faces em Ezequiel, né? Então você tem a face do boi, a face do leão, a face da águia e a face do homem. São 4, entre aspas, seres, 4 faces de seres que são reis em suas áreas. Por exemplo, o boi é rei dos animais selváticos, desculpa, dos animais domésticos, né? Enquanto que o leão é rei dos animais selváticos, enquanto que a águia é a rainha dos céus, né? Como animal, e o homem é o rei de todos na terra. Então você tem esse simbolismo ecoado nesses querubins que tem essas 4 faces. É interessante que o texto de Ezequiel ele vai caracterizar o querubim como um touro, como um boi. Deixa eu mostrar isso para você, que é a única parte interessante do texto de Ezequiel, que ele faz essa colocação de uma forma diferenciada. Deixa eu pegar aqui Ezequiel. Se não me engano, é Ezequiel 10. Vou só ver se eu tenho certeza disso. Ok. Aí tem o querubim. Cadê? Deixa eu só lembrar que parte que está aqui. Ah, tá aqui, ó. Então vai falar aqui, ó, cada um dos seres viventes tinha 4 rostos, né? Então o rosto do primeiro era rosto de querubim. Guarda isso, ó. O rosto do primeiro era rosto de querubim. E aí ele vai falar dos outros rostos, outros 3. Aí vai falar o segundo, rosto de homem, o terceiro, rosto de leão, e o quarto, rosto de águia. Só que nós sabemos, por uma outra visão de Ezequiel, que os 4 rostos, na verdade, é boi, né, ou touro, depende da tradução que você pegue, né? E aí sim, homem, leão e águia. Mas é curioso que no capítulo 10, ele faça uma divisão disso. Ele diz assim, olha, o primeiro rosto é rosto de querubim. Ou seja, como se dissesse, o primeiro rosto, que é o rosto de boi, é como se fosse o rosto do querubim na sua origem, digamos assim. Não que ele não tivesse essas outras facetas, mas na sua origem, o rosto do querubim é o rosto de boi. Né? De certa forma, é o que ele coloca aqui. Quando você pega e compara isso com o texto de Ezequiel 1, por exemplo, você vai ver essa distinção. Né? Então, é interessante a colocação que Ezequiel faz isso no capítulo 10. Então, por exemplo, você vê que são seres celestiais que não são chamados de anjos especificamente. Tá? Não são chamados de anjos. A segunda coisa que você vai ver, por exemplo, quando você pega Ezequiel 28, deixa eu pegar esse texto também. Tá? Deixa eu compartilhar de novo. Desculpa, não devia ter saído ali. Vamos lá para o capítulo 13, por ali. Vamos lá. Vai falar sobre Tiro, mas vai falar assim, estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras te cobrias, sárdio, topázio, diamante, berílio, ônix, jaspe, safira, carbúnculo. São 9 pedras. Aqui tem um paralelo com a éfode do sacerdote, lá de Levítico, de Ezequiel, por exemplo, de Êxodo 28. Em Êxodo 28, você vai ver que o sacerdote tem 12 pedras, enquanto que esse querubim aqui só tem 9. Né? Isso tem um significado também. Mais para frente a gente vai ver, não vai dar para ver isso tudo hoje. Né? E aí fala assim, ó, tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus e no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos seus caminhos, desde o dia em que foste criado. E o termo para criado aqui é bará. Né? É aquele termo que Deus cria. Ou seja, é o verbo que só Deus é o sujeito desse verbo. E o verbo realmente é bará, é o dia que foi criado. Ou seja, quer dizer o seguinte, que o querubim, que é um ser celestial, que está, né, diante do trono de Deus, ele teve um início, teve um começo. Né? Isso é fundamental. E ele foi criado perfeito, não foi criado de outra forma. Né? Ele que se corrompe depois. Né? Ele que acaba se corrompendo depois. Vamos voltar para cá, então. Então, por que eu não posso botar os anjos aqui, nesse espaço onde Deus inicialmente existe e o universo ainda não? Justamente por isso.
qualquer ser que eu colocar aqui junto com Deus, né? Junto com o Senhor aqui, qualquer ser que eu colocar aqui, também não vai ter o quê? Não vai ter início e fim. Porque esse aqui é o local da existência. Esse aqui é o local atemporal, que não existe começo e nem início, nem fim. Onde Deus é tudo. Ele é o princípio e fim. Ele é o infinito. Ele é essa perfeição toda. E aí, se eu coloco qualquer ser aqui, anjos, ou como tem algumas teorias, tem teorias, por exemplo, da pré-existência da alma. Você já deve ter ouvido falar sobre isso. Ah, que as almas são pré-existentes, já existiam com Deus desde o princípio, e depois é que Deus vai criando as coisas, ele vai dando desígnio para essas almas. É uma teoria interessante, só que tem um problema. Não importa quem eu colocar aqui, seja anjos, almas, espíritos, o que você colocar aqui, vai ser um ser como Deus. E aqui só existe um ser que pode existir aqui. Só Deus pode existir aqui. Não existe outro. Ou seja, o mundo espiritual ele está dentro do universo ainda, né? Mesmo que não... Exatamente. Só que numa dimensão diferente. Uma dimensão superior. Então, quando ele vai criar o que nós chamamos de mundo espiritual aqui dentro, né, em que ele vai expandir tudo isso, por isso que o texto diz que ele criou céus e terra, né, e por isso que você tem esse vazio das trevas primeiro, e depois ele pega da sua luz e joga essa luz aqui dentro. Então, é como se ele pegasse esse pontinho. Na física, você tem algo assim, ó, tudo se resume a um ponto. É o máximo que as equações físicas conseguem chegar. A um ponto infinitesimal de tamanho, onde toda a matéria do universo está condensada ali, né? Então, essa é a visão da criação da física até o momento T, sei lá, tempo de Planck que eles conseguem chegar, tá? É o tempo mínimo que eles conseguem chegar. Por quê? Porque depois, antes disso, todas as equações matemáticas, antes desse momento em que o universo daqui, né, a partir desse ponto ele começa a se expandir, ou seja, antes desse ponto, todas as equações matemáticas caem no infinito, que nós chamamos isso de singularidade. Tá? Essa é a famosa singularidade, ou seja, onde as equações da física não funcionam mais. Basicamente é isso, ela não funciona mais. Ela vai dar resultados infinitos, ou seja, é a mesma coisa que a divisão, né? 1 dividido por 0, quer dizer, 1 dividido por 0 é infinito. Qual é a solução disso? Não tem solução, simplesmente é isso. Então, você não tem como explicar o universo antes desse momento ínfimo onde a energia está condensada. Então, como isso aconteceu? Bem, só existe um ser que pode explicar como isso aconteceu, que é o próprio Deus, né? Então, é como se ele pegasse e tivesse... Lembra que ele vai abrir um espaço em si? Então, ele faz o quê? Ele faz isso a partir... Porque, lembra, Deus é tudo, né? Deus é tudo. Ou seja, qualquer coisa que Deus for criar, ele vai criar sempre nele. Porque se ele é tudo, tudo que existe, do infinito ao infinito, em todas as dimensões, sei lá, possíveis, se é que dá para definir isso como dimensões, mas ele vai ter que criar nele mesmo. Por isso que a gente costuma dizer o seguinte, que é como se ele abrisse um espaço em si. Por quê? Porque é o seguinte, Deus é tudo que existe, ele quer criar seres que existam. Então, tem um detalhe, nesse lugar onde Deus existe, só ele pode existir. Ponto. Não tem como colocar um outro ser aqui. Só Deus existe aqui, né? Então, se ele quer criar seres para que existam, ele vai ter que criar uma bolha. De certa forma, é como se fosse assim, vou criar uma bolha em mim, onde dentro dessa bolha eu vou criar um ambiente para que eu possa criar seres e esses seres possam crescer e se desenvolver aqui dentro. Basicamente, é isso que ele está fazendo, né? Por isso que parte de uma singularidade para uma finitude. Por isso que o universo é finito sempre, e nesse universo você tem um infinito potencial, mas nunca um infinito real. Tá? Até porque a singularidade não cabe dentro desse universo. Por isso, quando você tem um buraco negro, por exemplo, em algum lugar, né, esse buraco negro, né, é como se você tivesse, por exemplo, deixa eu ver se eu tenho aqui, ó, um universo, né? Deus estivesse segurando o universo, né? Lembra do MIB? Quem assistiu o MIB, lá tinha aquelas bolinhas com vários universos ali, né? O galáxia, sei lá.
Então, é como se Deus tivesse o universo na sua mão. Lembra? Tem o universo na palma da minha mão. E, por algum motivo, né, uma estrela, um corpo celeste, ele colapsa em si próprio. E ele vai gerar o quê? Vai gerar esse buraco negro. Né? E esse buraco negro ele é tão denso que nem a luz escapa. Né? Lembra? A luz mesmo é tragada por ele. A única coisa que você tem hoje, que nós sabemos que escapa, é a radiação Hawking, né? Inclusive, essa radiação Hawking, dependendo do tamanho do buraco negro, esse buraco negro pode desaparecer com o tempo, né? Porque a radiação Hawking é como se ele fosse evaporando, né? Sem falar que nós temos um paradoxo da perda de informação aqui. Aí tem toda uma questão da mecânica quântica, que a mecânica quântica não aceita a perda de informação. Então, os físicos definem o seguinte: olha, isso é uma teoria, né? A gente imagina que talvez a informação não se perca aqui, ela fique, na verdade, aqui, né? Como uma espécie de holograma, por exemplo, como se fosse um tipo de holograma, e a informação fica presa aqui dentro, mas ela não escapa. Mas o fato é que as equações físicas de dentro do buraco negro também vão apontar para uma singularidade. Ou seja, é como se, quando eu saísse desse universo, o que tem em volta dele? Lembra? O universo está dentro de quem? Está dentro de Deus. Como diz Atos 17, né? Paulo fala, nele vivemos, nos movemos, existimos. Onde? Nele. Então, o universo está dentro dele. Qualquer buraco que você abra, digamos assim, nesse tecido do universo, vai apontar para o infinito. Vai apontar para ele. De certa forma, é isso. Por isso que quando você volta no tempo, você acaba na singularidade, nele. Por isso que quando você abre um buraco na física desse universo, como se tivesse, né, uma instância que, por algum motivo, né, abrisse um espaço fora desse universo, como é o caso, em tese, do buraco negro, por exemplo, que tem a questão do buraco branco, né, wormhole, mas essa é outra história. É como se apontasse novamente para Deus. Ou seja, na física, ela não consegue explicar isso. Mas a física, de certa forma, está dizendo o seguinte: ela vai dizer o seguinte: em volta desse universo, matematicamente, pelas fórmulas físicas, existe o infinito. É só onde existe a singularidade, que é o infinito, a singularidade. O problema qual é? O problema é que ela não vai chamar a singularidade, ela não vai atribuir a singularidade uma ontologia, um ser. Esse é o problema dela. Porque ela não vai fazer isso. Isso é metafísica, isso vai para outro nível. Né? Isso entra um pouco de filosofia e metafísica. E a física que nós conhecemos científicas, ela está encapsulada dentro desse universo, né? Em si própria. Então, ela não vai conseguir especular nunca, pela ciência, a existência de Deus. Não espere isso da ciência. Ela vai ter que dar um salto de fé. Essa é a grande verdade. Ela tem que dar um salto de fé para poder perceber Deus. Tem um livro, né, que a gente já comentou, já conversou dele, esse livro aqui, ó, do Tipler, né, A Física do Cristianismo. Ele é um físico cristão, obviamente, e ele vai falar o seguinte, que, na verdade, é como se a singularidade sempre apontasse para Deus. Inclusive, ele vai usar uma imagem no livro, que é isso aqui, ó. Ele vai usar uma imagem com essa característica, né? E aí ele vai usar mais ou menos algo assim. E aqui ele fala de início, fim. Isso aqui é o quê? É uma singularidade. Isso aqui é uma singularidade. E a cada momento de tempo aqui, existe outra singularidade, que é vinda da mecânica quântica, que é uma singularidade quântica, em cada momento presente do tempo. É como se aqui fosse o início de tudo do universo, que aponta para o fim do universo, e aqui está o tempo. Isso aqui é o tempo correndo, né? Então, tudo vem de uma singularidade, que é o infinito, e aponta o seu final para uma outra singularidade, que é o infinito. E no meio, né, a cada momento presente nesse rio que corre aqui, que é o rio do tempo, você tem singularidades quânticas. Aí, como é que ele explica isso no conceito dele? Ele faz uma coisa muito legal. Ele fala o seguinte: aqui é o Pai, aqui é o Filho, e aqui é o Espírito. É assim que ele diz. Porque como são três singularidades que você tem nessa visão do universo,
na verdade, aponta para uma trindade singular, que é um só, na verdade, sempre, mas é como se os três se manifestassem dessa forma, né? Ele faz essa colocação no livro, né? Se não me engano, desculpa, ele começa com Espírito, Filho e Pai. Na verdade, ele inverte aqui. Então, é interessante essa abordagem, né? Esse conceito de singularidade, inclusive, você vai ver o conceito de singularidade muito. Eu não estou com o livro aqui, mas tem um livro, não vou lembrar o nome agora dele. Deixa eu ver se ele está por aqui. Não, acho que ele está na minha pilha de lá. Que é um livro, inclusive, que o Bill Gates e o Elon Musk falam sobre ele, que é sobre a singularidade da inteligência artificial, né? Ele fala dessa questão do AI. Deixa eu só ver se eu lembro o nome do livro. Deixa eu só... Singularidade... AI... Elon Musk e Bill Gates. Deixa eu ver se aparece o nome do livro aqui, só para eu lembrar. Eu li ele, inclusive, é um livro interessante, mas eu não sei se eu vou conseguir achar o nome dele agora. Depois também eu posso pegar e mostro para vocês. Acho que é esse aqui, deixa eu ver se é Superinteligência. Isso, esse mesmo. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Deixa eu compartilhar aqui, ó. Que também é físico e filósofo, inclusive, o autor, né? Que é o Nick Bostrom, né? Esse livro aqui, ó, Superinteligência, Caminhos, Perigos e Estratégias. Né? Eu já li esse livro, muito interessante. Primeiro que é da minha área, né? Eu sou de TI, então eu desenvolvo programas de computador, né? E é interessante por quê? Porque esse conceito de singularidade, na verdade, é físico nesse conceito aqui. O que o pessoal de inteligência artificial fez? Eles roubaram o termo singularidade, né? E colocaram esse termo justamente para o conceito de uma inteligência artificial que alcança a consciência, né? Essa famosa que a gente só vê em filmes, até hoje a gente só viu em filmes isso, né? Aquela inteligência artificial do tipo Matrix ou do tipo, como é que é, do Exterminador do Futuro, aquelas que geralmente querem destruir a humanidade, né? Mas Pastor, pode falar. tem uma série, Person of Interest, com Eu já ouvi, mas não assisti. o senhor vai gostar muito. Ele é sobre... É tudo a ver com o pastor está falando nessa área de inteligência artificial, e eles desenvolvem esse super... Computador. que é super que inteligência. no fim das contas ele se auto-manda, né? A ideia é essa, né? Que ele ganhe consciência. Ele foi criado para detectar casos de terrorismo nos Estados Unidos depois do September 11, mas ele acaba pegando casos corriqueiros que o FBI não está interessado. Tipo, ele acaba pegando threats, ameaças de pessoas comuns, entendeu? O marido vai matar a esposa, o chefe vai mandar, sei lá. E aí ele começa a pegar esses casos e todo o enredo da série em cima disso, mas o pastor vai gostar muito, é muito legal. A Paty já assistiu, ela pode falar também. Esse conceito, inclusive, de você ter, né, justamente a superinteligência, já foi abordado em muitos filmes. Um filme interessante também, porque você tem duas formas de você chegar e você alcançar a superinteligência, né? Uma delas, por exemplo, é você desenvolver um código de computador, como o pessoal está fazendo via, por exemplo, machine learning, né, que é uma das metodologias que nós conhecemos hoje, onde você, através de machine learning, você vai pegando e ele vai ganhando conhecimento. A ideia é que ele vai ganhando conhecimento até chegar um momento em que ele simplesmente chega a um nível de consciência, como se ele acordasse, né? Acordei, estou consciente agora. E nesse momento é o momento em que ele vai adquirir consciência, é o momento em que ele alcançaria o que o pessoal de TI chamaria de singularidade.
porque daí ele não tem mais limites para ele, entendeu? É como o limite dele está relacionado à capacidade de processamento e memória. Então, chegaria um momento em que ele poderia expandir isso de forma indefinida. Então, por exemplo, essa é uma forma. Esse estudo do CERN que eles fazem, eles acham que é isso que eles vão atingir, né? Não, o caso do CERN não é esse, porque o CERN não está usando um supercomputador para criar uma inteligência artificial. Quem tentou criar inteligência artificial até agora, e que teve até um certo comentário, foi o Google. Facebook, por exemplo, né? Existe até um burburinho, alguns anos atrás, que essa inteligência, se não me engano, foi do Facebook, que começou a criar uma linguagem própria. Não sei se foi do Facebook ou se foi do Google. Eu sei que uma dessas duas corporações que estão investindo nesse tipo de tecnologia, parece que essa inteligência artificial começou a criar uma linguagem própria, e, claro, vai criar uma linguagem própria e rápida, que dizem eles que esse computador foi desligado porque tiveram medo do que ia acontecer. Se a história é real, eu não sei, mas isso ecoou na mídia dessa forma. Ela chegou na mídia com essa história. Eles estão trabalhando nisso, né, nesse projeto e não só corporações grandes como essas, né, o próprio IBM também trabalha nisso, o próprio governo americano trabalha nisso e o governo chinês trabalha nisso, né? Então você tem várias corporações, inclusive o Elon Musk, ele é um crítico da inteligência artificial do nível negativo, diz assim, olha, isso não deveria ser investido porque isso vai ser um problema para nós, porque se isso acontecer, não vamos conseguir controlá-lo e realmente o que a gente vê nos filmes pode acontecer como realidade. É isso que é o que ele diz. Se você lê o livro, ele vai comentar sobre as várias técnicas para isso. Então, uma dessas é via machine learning, onde você vai criando essa superinteligência, que é o que está fazendo o Google, o Facebook e outras. A outra ideia, não sei se você já viu um filme do Johnny Depp, chamado Transcendence. Já viu esse filme? Não. É de 2014. Deixa eu ver se eu tenho um cartaz dele aqui. Peraí. Transcendence Imagens. Eu vou pegar um trailer aqui e vou botar o link do trailer no chat. Depois vocês dão uma olhada. Tá? Acho que é isso aí mesmo. E no filme, o que eles fazem? Que é um outro método de você alcançar uma inteligência artificial consciente. É você fazer upload do cérebro de alguém, né? Simplesmente essa é outra ideia, você fazer upload do cérebro de alguém. E o filme, por exemplo, Transcendence, chega nessa ideia e faz um bom trabalho. O filme é bem interessante nesse conceito, né? Por quê? Por que eles querem isso? Porque, de certa forma, isso geraria alguém com capacidades quase que divinas. Essa é a grande verdade, né? Porque tem uma memória perfeita, processamento super avançado. Só tem um pequeno porém. Se você ler o livro, ele vai dar uns 30, 40 anos para isso se concretizar. Tá? No livro ele vai falar que isso deve levar uns 30, 40 anos. Eu tenho muitas ressalvas a isso por um pequeno porém, que pouca gente, às vezes, enfoca. Existe, depois se pesquise, né, o que nós chamamos de teorema da incompletude da matemática. Já ouviram falar disso, não? Deixa eu ver se eu tenho aqui um link para passar para vocês. Depois você dá uma olhada. Pastor, inclusive, sobre o Facebook, ele está falando sobre hoje mesmo teve um whistleblower, né? Que eles estão com medo desse metaverse, que é a inteligência artificial que o Facebook está criando, né? Que eles estão falando que o próximo passo do Facebook já vai estar nesse metaverse. E esse whistleblower está falando dos perigos em relação a isso, né? Que é mais ou menos... Isso eles chegarem a criar essa inteligência, né? A verdade é, eu não vejo hoje tecnologia para isso, a não ser uma única exceção que eu vou falar daqui a pouco. Mas o primeiro problema é esse problema do teorema de incompletude de Gödel. Tá? Então, Gödel é um matemático que, acho que em 1917, se não me engano, por aí. Não, 1931, desculpa. 1931. Ele vai... inclusive, tem uma parte... Como é que a gente diz? Existe uma ironia
muito grande nisso, né? Eu acho que Deus às vezes faz isso só de propósito, só para dar um peteleco na arrogância humana. Porque existia um grande matemático no tempo de Gödel, que, se não me engano, é Hilbert, que é um alemão. Os alemães têm bastante histórico em ciência. E esse cara, ele solta, durante um congresso, ele fala o seguinte, que isso na década de 30, né? Década de 30 do século passado. Ele diz assim, estamos chegando numa fase da história humana, com todo esse conhecimento, lembra? A gente está falando da década de 30, logo depois que veio a teoria da relatividade de Einstein, né? Depois você tem mecânica quântica surgindo, você tem uma série de descobertas científicas gigantescas acontecendo, né? Então, o mundo está em ebulição na tecnologia e no mundo industrial, né? A revolução industrial está toda. E ele fala, estamos chegando num momento da história em que vamos resolver todos os problemas através da matemática. Não vai ter nada que nós não consigamos resolver por meio da matemática. E na mesma semana, essa é a ironia, na mesma semana, Gödel pega e publica o Teorema da Incompletude Matemática, né? E o Teorema da Incompletude, ele tem 2 enunciados, que é o Teorema 1 e 2, mas vou resumir. Depois você pode ler, eu acho que eu botei aí o link, né? Você pegar no Wikipedia, vai falar um pouco da historinha disso, e eu acho que até falar do problema de Hilbert, ali, que é o que ele comenta. E o Teorema da Incompletude diz o seguinte, que, na verdade, existem problemas matemáticos que nós nunca vamos ter solução, porque a matemática é incompleta. Ou seja, nós não temos como provar certos axiomas matemáticos pela própria matemática, porque a matemática, a lógica matemática, por si só, tem limites. E se ela tem limites, existem problemas que você nunca vai ter solução. Ou seja, se eu criar uma inteligência, por exemplo, se você pegar os primeiros computadores, né, que foram criados, deixa eu lembrar, deixa eu só lembrar da máquina, tinha uma máquina que foi, qual que era a máquina da Alemanha, que era para decifrar os códigos alemães na Segunda Guerra Mundial. Tinha um nome para essa máquina, não me lembro agora o nome dela. Não vou lembrar. Não vou lembrar. Não vou lembrar o nome da máquina. Tinha uma máquina que era usada na Alemanha para cifrar os seus códigos, e um matemático americano, famosíssimo, ele vai e desbarata, né, essa máquina Enigma. Mas eu não vou lembrar qual que é o nome da máquina. Acho que a máquina chama-se Enigma, inclusive. Eu acho que é isso, mas não estou achando agora. Não sei se é máquina Enigma mesmo. Não, é Enigma mesmo, viu? A minha memória não é tão perfeita, mas funciona de vez em quando. Então, o nome da máquina é Enigma. E um matemático americano chamado Alan Turing, ele vai e decifra o código. E o Alan Turing, ele faz isso por meio da lógica matemática, e é o método que ele vai usar, inclusive ele vai ser a lógica que Turing coloca, vai, inclusive, ajudar a criar o primeiro computador, né, que vai ser criado, tem o UNIVAC, depois o ENIAC, né, eles vão ser criados depois, usando essa lógica matemática de Turing. E todos os computadores que nós conhecemos hoje, que nós usamos, computadores pessoais, que vocês conhecem do dia a dia, são baseados ainda nessa mesma lógica, né, nessa mesma base matemática. Qual é o problema dela? O problema dela é que Gödel diz que essa lógica matemática, no qual permeia toda a nossa tecnologia computacional, é incompleta. E por ser incompleta, isso significa o quê? Se eu tentar criar uma consciência por meio dessa lógica matemática que a nossa tecnologia usa atualmente, né, vai chegar uma situação em que essa máquina vai encontrar problemas em que ela vai entrar num loop infinito. Ela vai travar. Literalmente é o seguinte, ela trava. E não sai daquilo. Então, o que acontece? Por causa da incompletude matemática, eu não tenho como criar uma inteligência artificial como a nossa, consciente. Por quê? Porque a base dessa consciência é em cima da lógica matemática, a qual é incompleta. E por ser incompleta, essa máquina, em algum momento,
trava. Por mais poder computacional que tenha, por mais memória que ela tenha, ela vai travar. Ou seja, ela nunca vai alcançar isso. Tanto que Turing gasta o resto dos seus dias, desculpa, não Turing, mas Gödel, né, que ele postula o teorema da incompletude, Gödel gasta o resto dos seus dias tentando entender a mente de Deus, é o que ele faz. Inclusive, ele é muito amigo de Einstein. Tá? Einstein, inclusive, muda para a cidade que Gödel, depois, por causa da Segunda Guerra Mundial, ele vai mudar para os Estados Unidos. Né? Então, ele vai morar nos Estados Unidos por um longo tempo. E Einstein, quando vai para os Estados Unidos, faz questão de ir para a mesma cidade de Gödel, que ambos são alemães, né? E ele acha Gödel brilhante. E ele faz questão de fazer amizade com Gödel e ficar lá se relacionando com ele. Então, os dois são muito amigos. E Gödel passa o resto da vida tentando entender o infinito, a ideia do infinito, o conceito do infinito, que, inclusive, é um conceito que deixou louco outros matemáticos. Né? Por exemplo, o primeiro matemático brilhante que nós conhecemos que fala sobre o infinito é Cantor, de Georg Cantor. E Georg Cantor, ele é de ascendência judia, né? Se não me engano, é alemão também. E Cantor, ele cria o conceito de conjuntos infinitos. Inclusive, ele que cria, e ele usa, para definir o infinito absoluto, Cantor usa a letra Aleph. Então, se você pesquisar sobre Georg Cantor, esse matemático, que estudou infinito, ele cria o conceito do conjunto dos infinitos, ele mostra matematicamente que existem infinitos maiores que outros, que nem todo infinito é igual, alguns infinitos são maiores do que os outros, né? O que parece lógico, mas é difícil de você mostrar isso matematicamente. Né? Por exemplo, entre os números 0 e 1, você tem aqui infinitos números. 0,00001, sabe? Então, você tem, entre o 0 e 1, infinitos números. Então, aqui é infinito. Mas, se você pegar o conjunto de todos os números até o infinito, você tem infinitos números. Só que esse infinito, com certeza, é maior do que esse infinito. Como? Porque isso é um paradoxo. Mas é natural você imaginar, porque isso aqui, se entre 0 e 1 tem, imagina 0, 1, 2, 3 e todos os números no meio deles. Né? Então, ele cria esse conceito. Só qual é o problema desse tipo de estudo? Cantor ficou louco, morreu louco no hospício. Né? E você vai encontrar, tem um outro documentário, que também acho que é da BBC, chamado Conhecimento Perigoso. Acho que é o nome do documentário. Deixa eu ver se tem algum link dele na internet aqui. Deixa eu ver. Conhecimento Perigoso. Isso é em português, né? Documentário. Deixa eu ver se tem em inglês qual que é o nome. Não sei se é Dangerous Knowledge ou algo assim. Deixa eu só ver se tem essa referência. Mas ele vai contar a história de 4 matemáticos, né? E pessoas de vulto. Eu acho que tem aqui o link aqui, sim. Olha, ele vai falar... Eu vou botar o link aqui. Deixa eu botar o link no chat também. Vale a pena assistir. Eu assisti, é muito legal. Eu assisti umas 2 ou 3 vezes. É muito legal. Ele vai contar a história de Georg Cantor, né? E vai contar, inclusive, os detalhes, como esse processo de loucura atuou nele, como isso devastou, como a busca por entender o infinito deixou ele maluco, né? A ponto de morrer no sanatório. Depois vai falar de Ludwig Boltzmann, né? Que também acaba se suicidando e que também tem um relacionamento com esse mesmo problema. E aí ele vai falar de Gödel e depois de Turing, né? O Alan Turing, que a gente acabou de falar. E ele vai contar também, Gödel também acaba morrendo de inanição, porque ele passa a ficar meio maluco em relação, achando que estão querendo envenenar ele e tal. Então, em certas situações, ele acaba morrendo de fome, né? E por não comer, simplesmente por não comer. E ele passa o resto da sua vida, né, o Gödel, tentando entender a mente de Deus e a questão do infinito, novamente, para tentar descobrir como burlar o seu próprio teorema. Porque ele postulou o seguinte: a nossa mente não pode ser baseada em matemática e lógica. Então, deve ter algo mais aí. Existe algo além. Né? E ele tentou até o fim da sua vida e também enlouqueceu, assim como Turing.
que tinha uma série de problemas psicológicos, além de ele ter, né, questões de gênero, né? Então ele acaba se suicidando também, Alan Turing, que também estuda esse problema matemático, né? Ele pega o teorema de Gödel e tenta dar um bypass nela, também não consegue. Na verdade, ele acaba provando que o teorema da incompletude matemática funciona, que ela é realmente real, porque ele usa o computador para provar isso. Então, o nosso problema qual é? Não dá para fazer uma inteligência artificial por meio da nossa tecnologia atual. Só tem um jeito. Que jeito é esse? É você talvez burlar isso com a mecânica quântica. E aí, talvez, com o uso de computadores quânticos, você consiga fazer algo do gênero, por meio de computadores quânticos. E você tem hoje a tecnologia de computador quântico, né? Nós já temos aí, a IBM tem o seu computador quântico já funcional, inclusive já está até vendendo, né, para uso de outras corporações de computadores quânticos. Você tem esse desenvolvimento em vários países. A China, recentemente, com o seu computador quântico, teve um avanço, né? O Google, alguns tempos atrás, eu até fiz um comentário, está num dos meus vídeos sobre o tempo do fim, no canal. O Google fez uns testes com o seu computador quântico e conseguiu resolver em 3 minutos, se não me engano, uma equação que um computador normal levaria 10.000 anos para chegar à solução, né? Então, e quando falo computador normal, um supercomputador conhecido dos nossos atuais, né? 10.000 anos em 3 minutos, eu acho que é um bom ganho, não dá para negar. E, se eu não me engano, a China recentemente também postulou que conseguiu um avanço no seu computador quântico que em 1 segundo realizava o que computadores não realizavam em 1 milhão de anos, né? Claro que a computação quântica tem limitações, tá? Ele não funciona para todo tipo de problema, não é o computador ideal para todo tipo de problema. Então, nós não chegamos num nível, então nós estamos agora numa tecnologia... Não, ainda estamos engatinhando. Por quê? Porque certos problemas os computadores quânticos não têm capacidade de resolver tão rápido quanto os nossos atuais têm. Mas existem situações como essas que a gente acabou de colocar agora, que talvez os computadores quânticos resolvam muito mais rápido do que os computadores normais, como a gente acabou de ver pelo Google e pela própria China nos seus desenvolvimentos. Então, o ideal seria o quê? Seria um misto dos dois. Seria uma forma de você integrar o conceito do computador quântico com o conceito do computador atual e integrá-los. Isso exigiria uma tecnologia que nós ainda não, pelo menos que eu saiba, não tem, né? Talvez até exista, mas deve ser estratégico se existir. E um tipo de código de desenvolvimento, programas de computador também que nós não temos ainda uma linguagem para isso. Existem linguagens quânticas, que a IBM, inclusive, quem é programador, se quiser usar o computador quântico e fazer programas quânticos, você consegue fazer lá, né? Você tem até aberto, acesso direto, quem quer, é só se cadastrar e você pode usar o computador para fazer os seus testes. Mas ainda requer uma certa melhoria com o tempo. Então, eu só vejo a capacidade do ser humano alcançar essa singularidade que o Nick Bostrom coloca e tantos outros colocam, se houver uma mescla dessas duas tecnologias. Por quê? Porque a mecânica quântica tem essa capacidade de ir além naquilo que a matemática é limitada, como Gödel prova matematicamente, né? Então, é o único jeito que eu vejo isso, mas ainda vejo muito distante, não consigo perceber isso acontecendo. Nem sei se Deus vai permitir que isso aconteça, né? Apesar que tem um texto na Bíblia muito, muito curioso e estranho, em que a besta parece que dá vida à sua imagem, né? Você tem a imagem da besta e ela vai falar, ela vai se manifestar. Então, isso é curioso, mas não dá para você determinar que isso necessariamente seja uma inteligência artificial real. Pode ser uma manifestação espiritual, pode ser outras coisas também, né? Pode ser até coisas que já existam, como alguns androides que nós já temos, né? Tem aquela Sofia, que ganhou cidadania lá na Arábia Saudita, né? Então, pode ser algo do gênero também. Não necessariamente tem que ser uma inteligência artificial plena, digamos assim, na singularidade. Vamos ao termo, né, da singularidade. Acredito que não. Acredito que isso não deva acontecer. Mas esses são conceitos que existem relacionados a isso,
né? Eu acho que até falei demais do cérebro artificial, mas deixa para lá. Vamos lá. Deixa eu voltar para cá. A gente estava ainda na criação. Muito bem. Então, quando Deus começa a criar, a partir da singularidade, a gente viu, né, que essa singularidade permeia o que não está no nosso universo, ou seja, tudo que está fora do universo, seja via equações de buraco negros, via início dos tempos, evoca justamente isso, né, que o nosso universo ele é finito. E isso aqui é uma boa notícia, gente. É uma boa notícia pelo quê? E é muito interessante, porque quando você lembra de Isaías 45:7, a gente leu isso na última aula, em que Deus assim, eu formo a luz e crio trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Lembram desse texto? A gente discutiu sobre ele na aula passada. A gente discutiu também a questão do mal. Por que existe o mal? Porque o mal é uma necessidade nesse universo, certo? Assim como existe o bem. Assim como você tem luz e você tem trevas. Certo? Só que nós sabemos o seguinte, que a luz, vamos botar aqui, né? A luz, ela, na verdade, ela tem origem aqui. Certo? E o próprio conceito do bem tem origem aqui. Perfeito? Então, o que que você tem? Ó, você tem um ser que é o próprio bem, que é a própria bondade, que é a própria luz, né? Que é o próprio Deus. Ou seja, Deus é o bem infinito. Deus é esse conceito da luz infinita. Perfeito? O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que o mal, né? Se o bem é infinito, o mal é finito. Se a luz é infinita, as trevas são finitas. Por quê? Porque isto foi criado dentro desse universo. E nesse universo não existe nada infinito. Isso foi criado dentro desse universo. Nesse universo, nada infinito. Então, trevas e mal nunca serão infinitos. Por isso que não existe um ser do mal. Não existe o ser que é a encarnação do mal. Não existe isso, né? Que seja antagônico a Deus. É impossível. Não tem. Isso mostra para mim o seguinte. Isso mostra que o mal nunca teve chance. Nunca teve chance. Porque o bem é infinito e o mal é finito. O mal nunca teve a menor chance diante de Deus. Assim como as trevas nunca tiveram a menor chance diante da luz. Ou seja, é como se quando Deus criasse, esses dois aqui têm validade. Tem tempo. Eles não vão ficar sempre. Existe um tempo. Vai chegar um momento que a infinitude dele vai cobrir a finitude do mal e das trevas. Ou seja, nunca foi criado para ser algo eterno. O mal já vinha com data de validade para acabar, assim como as trevas já vinham com validade para acabar. Essa é uma das belezas quando você entende a criação nesse processo. Ou seja, Deus nunca teve e nunca vai ter adversário. Não tem ninguém à altura dele. Qualquer ser criado aqui, por mais poderoso e por maior que seja esse ser criado aqui dentro, também é finito. E qualquer ser finito contra o infinito não tem a menor chance. Por mais que ele atue no mal, por mais que ele queira atuar dentro do mal, ele nunca vai ser a encarnação do mal, né? E muito menos nunca vai ter poder para poder fazer frente àquele que tem todo o poder, né? Então, isso já mostra, desde o momento, a beleza da criação de Deus, ou seja, o projeto dele é o seguinte, ele vai ganhar, não importa, já ganhou. Né? A gente já viu isso lá, né? O Cordeiro já foi morto desde antes da fundação, né? Já era conhecido e quando começa a criação, o Cordeiro já está escolhido. Por quê? Porque a vitória é garantida. Por isso que vai chegar um momento que não existe mais dor, não existe mais morte, né? O mal já foi exterminado, já foi resolvido o problema dele. Nós estamos no momento, é só na transição entre um e outro, mas isso já tem fim, né? Então é uma das grandes belezas. E outra questão é que todos os seres criados aqui dentro,
estão dentro do tempo. Isso inclui anjos, arcanjos, querubins e serafins. Aí vem aquela dúvida, mas espera aí, mas existe tempo no céu? Então, claro que existe tempo no céu. A começar porque eles foram criados. A gente leu lá Ezequiel 28. Querubim ungido foi criado. Se foi criado, teve um começo. Se teve um começo, tem um antes e um depois. Segundo, né, você vê um texto de Apocalipse 8, por exemplo, e houve silêncio no céu por cerca de meia hora. Ou seja, que é um texto mais claro, dizendo que no céu existe passagem de tempo, né, mais claro do que essa? Não tem. Né? Se houve silêncio por um X tempo, né? Se é meia hora como a meia hora nossa, não importa. Teve silêncio por um tempo. Né? Isso no céu, no próprio céu. Então, já denota que há tempo lá. Segundo, não pode ser... Muita gente pensa, não, é um lugar atemporal. Não pode ser atemporal. Não tem como ser atemporal. Porque se fosse atemporal, Satanás veria o tempo como se fosse uma TV, digamos assim, uma tela plana, em que ele pode ver o passado, o presente e o futuro, se ele estivesse num local fora do tempo. E aí ele veria a sua própria queda e sua própria condenação. E ele poderia... Aí viriam paradoxos, né? Ele poderia alterar o seu próprio destino. Ele poderia entrar numa faixa de tempo e dizer assim, não, peraí, eu não posso matar Jesus, então não posso deixar que ele morra. Eu vou, então, impedir que ele morra. Porque a morte dele é que me derrotou, então eu vou fazer alguma coisa. Ele não pode ter visto isso. Então, eles estão dentro desse espaço-tempo como nós estamos. Mesmo que eles estejam numa dimensão superior, a dimensão espiritual que nos é coberta. Mas, mesmo assim, o tempo rege para todos. Por quê? Porque na física, né, você tem o quê? Você tem o conceito da entropia. Já ouviu falar do conceito da entropia? Né? Essa entropia, ela começa no seu menor valor. Qual é o menor valor? O menor valor dela é 0. E quando isso acontece? Na criação. E quanto menor a entropia, maior a ordem. E à medida que o tempo passa, essa entropia tende para o infinito. Ela vai crescendo, ela vai aumentando com o tempo. Né? A entropia é como se fosse um rio que só corre numa direção, somente para frente. Sempre para frente. Né? A entropia sempre está relacionada a um rio que corre para frente. E a entropia é o que muitos dos físicos explicam como se fosse o conceito do tempo. É como se o tempo tivesse relacionado, interligado com a entropia. Né? O tempo e a entropia estão interrelacionados assim como o espaço-tempo. Né? Ou seja, a tendência da entropia é sempre aumentar. Sempre aumentar. Por exemplo, é como se você tivesse um quarto, né, na sua casa e você não limpasse o quarto. Você não arruma o quarto. Então, a tendência é o quê? É que esse quarto, com o tempo, ele vai o quê? Decaindo. Vai acumular poeira. Se tem cortinas, tecidos, com o tempo eles vão degradando e vão rasgando, vão deteriorando com o tempo. Ou seja, à medida que o tempo passa, a entropia dentro do quarto aumenta, o caos aumenta e ele tende a degradar-se cada vez mais. Para mudar isso, só se eu pegar uma energia de fora, né? Eu tenho que pegar uma energia de fora, ou seja, eu tenho que entrar no quarto e eu trago o quê? Cortinas novas, né? O jogo de cama novo, faço a limpeza, tiro o pó, etc. Então, eu trouxe o quê? Ordem para esse quarto, eu diminuí a entropia dele, através de uma energia que veio de fora. Então, o que você tem no universo? O universo, de certa forma, né? E até por causa da ação do pecado, a tendência dele é degradar. Lembra? A gente viu lá no Bereshit que isso aqui é como criar vestes. Lembra? Nós vimos lá Bereshit, né? No princípio, é como se Deus criasse vestes para si. Né? Lembra? Ele estende os céus como uma cortina. E se você pegar Hebreus, capítulo 1, acho que não sei se é 1 ou 2, vai falar o seguinte, que os céus envelhecerão como vestes, como roupas. Mas Deus permanece o mesmo. E Deus vai trocar as vestes, vai renovar essas roupas. Ou seja, vai criar e vai estender novos céus, né? E vai ter uma nova terra. Ou seja, é como a entropia aumentou, é como se Deus pegasse do seu infinito
e vai fazer o quê? Vai entrar no sistema com ordem para quê? Para diminuir a ação da entropia. É como se ele criasse de novo. É como se ele desse uma renovada em tudo. Ele pega da sua energia, que é infinita, e joga dentro desse sistema fechado, que é o próprio universo. E aí ele faz o quê? Ele renova tudo. Então, tudo aquilo que estava degradando, que estava decaindo, que estava apodrecendo, é como se ele tivesse o quê? Dando injeção de vida. Por quê? Porque ele tem energia infinita para colocar dentro desse sistema, para manter esse sistema ad eterno em ordem, sem degradação, que é o que a gente vai ver quando tiver novos céus, nova terra. Mesmo assim, mesmo no que a gente chama de eternidade, ela continua com passagem do tempo. Mas a diferença é que Deus vai manter o quê? A entropia, a partir daquele momento, não mais degradando. Por isso se torna incorruptível, por isso que você não tem mais um decaimento. Mas enquanto isso não acontece, enquanto não tem novos céus, nova terra, você tem a ação da entropia, né, correndo, e a mesma coisa em relação ao tempo, que vai decaindo. Mas o tempo vai continuar até infinito, porque vai continuar tendo antes e depois. Nós não vamos ser atos puros, nós não vamos ter todo o conhecimento de uma vez só. Não vai acontecer isso conosco. Nós vamos viver a eternidade passando o tempo, mas não vamos sentir o quê? Os efeitos do tempo sobre nós. Essa é a diferença, né? É como se Deus estivesse sempre injetando dentro desse sistema fechado do universo, novamente, energia para manter isso tudo em ordem, para manter vida. Por isso que Paulo, lá em Timóteo, se não me engano, fala assim, a ele que é o único imortal. Mas espera aí, os espíritos criados, os anjos, não são todos imortais? A Bíblia não diz que eles são imortais? São. Mas por que Paulo diz que é o único que é imortal é ele? Claro, porque é ele que dá existência. É ele. Ele é o único ser que realmente existe por si só. Ele é o verdadeiro único imortal, né? Então, todos os outros, tudo o resto que for imortal, só é imortal porque ele assim mantém. Porque se ele não mantiver, lembra, tudo é mantido pela palavra do seu poder, a todo momento, a todo tempo. Se ele não mantiver, nada existe, ninguém existe, só ele. Então, é nesse processo que você tem isso acontecendo. Por isso que você tem algumas coisas curiosas quando você analisa o Aleph, por exemplo, né? Deixa eu apagar algumas coisas aqui. Alguma pergunta até aí, antes de a gente seguir? Perguntas? Dúvidas? Não, pastor Danei, eu só coloquei Eu vi que você botou um vídeo ali do Vimeo, né? Então, é interessante essa... É uma das maiores escatologistas dos Estados Unidos, ela chama Dr. Janet Markle, e ela tem falado sobre escatologia nos últimos 30 anos, né? E ela tem vários vídeos, mas um dos vídeos ela mostra essa tecnologia com a inteligência artificial que eles criaram, que é o worship, que ela acredita que é aquela parte do Apocalipse que você comentou, né? Sim. Worship the beast, né? Adorar a besta, a sua imagem. E é muito interessante essa tecnologia, o que eles fizeram. Então, acho, né, quem tiver interesse de ver, eu achei muito interessante isso. Eu acredito em tudo. É o único texto que eu vejo que pode vir realmente caber aí uma questão de tecnologia, uma inteligência artificial. Mas não descarto uma possibilidade de uma ação espiritual também, né? E existem motivos para isso, né? Hoje não é o momento, que é um assunto bem denso. Por que Deus permite a operação do erro? E por que Deus próprio envia a operação do erro? Existem motivos para isso, e a gente vê esse padrão desde o Antigo Testamento já. Por que Deus faz essas coisas? Mas esse assunto é denso, vamos deixar para outra reunião dessa. Vamos falar um pouco da questão por que o Aleph é importante, né? Deixa eu mostrar algumas coisas interessantes em relação ao Aleph, que acho que vale a pena a gente falar. Deixa eu só botar um pouco mais de espaço aqui, que eu vou usar bastante. Deixa eu ver como é que eu vou abordar. Vou botar primeiro o Aleph aqui.
né? O Aleph vale 1, nós já sabemos disso, né? A pronúncia do Aleph no hebraico é nesse formato aqui. Tá? Isso aqui se escreve, né? Aleph. Você tem algumas referências do Aleph com o nome de Deus, por exemplo, Yud, Rei, Vav, Rei. Né? Deixa eu aproveitar e colocar um outro nome de Deus bem conhecido, que é Elohim. Né? Então, você tem Elohim. E também tem o conceito do nome de Deus, que eu vou botar aqui, é o nome também que vocês conhecem bastante, mas não dessa forma, né, como eu vou colocar aqui. Né, que é Jesus. Né? Jesus, que é o nome de Jesus. Né? Esse aqui é Jesus. Já vou explicar por que isso. Por que eu botei isso ali. Então, vamos lá. Primeira coisa. O Aleph é a letra número 1 do alfabeto hebraico. Né? Ele tem um vínculo muito direto com o nome de Deus Yud Rei Vav Rei, por exemplo. Por quê? Porque o nome de Deus aqui vale 10, 5, 6, 5. Isso aqui a gente já viu, isso aqui dá 26. Né? Então, está relacionado a 26. Por quê? Porque o Aleph é como se fosse uma junção de um Vav com um Yod aqui e um Yod aqui. Né? E um Yod aqui. Lembra, Yod vale 10, 10, 6. Que aponta para o nome de Deus, 26. Por isso que vários dos nomes de Deus são 26. Eu acho que até compartilhei um link para vocês que mostra isso, né? Eu falei disso na última vez. Tem um outro artigo, que eu acho que eu separei aqui também, que é meu, sobre o Aleph. Deixa eu ver só se eu acho ele aqui. Que também fala disso e fala uma outra coisa curiosa. Eu vou até botar aqui no chat também. Eu vou compartilhar essa minha tela. Que é isso aqui, ó. Então, o design referente à letra Aleph, né? Em Gênesis 1. Mas a parte curiosa é isso aqui, ó. Você tem vários nomes de Deus, por exemplo, que começam, né? Iá, por exemplo, a gente não falou dele ainda, mas vou falar depois. Iá, que vem de Alelu. Iá, o que significa aleluia? Aleluia significa louve ao Senhor, certo? E aleluia, na verdade, é a junção de duas palavras. É Halelu, que é louvar, e Iá, que é o nome de Deus. Né? Então, louvem a Iá. Né? Iá é um nome abreviado de Deus. Por isso que existe o aleluia, por isso que não existe aleluias. Por que não existe aleluias? Porque só existe um Iá. Só existe um Deus. Né? Então, louve a Iá. Então, você tem Iá e vale 15, né? Porque é 10, que é o Iod, mais o rei, que é 5. Então, dá 15. Aí você tem o nome de Deus, Yud Rei Vav Rei, que nós já conhecemos, 26. Você tem El, que vem El Elyon, El Shaddai, vários Els, né? El é um dos nomes de Deus, que é um Aleph e um Lamed, né? Então, é 1 mais 30, 31. E você tem o Elohim, que a gente vai ver ali, né? Que vale 86, que também tem a junção dessas letras aqui. Por que isso é interessante? Porque quando você pega o texto do Gênesis, esse texto aqui, ó, tá? Acho que está mostrando aí, né? Está mostrando o texto do Gênesis aí, né? Vocês estão vendo que tem uns quadradinhos vermelhos aqui? Dá para ver aí, gente? É porque, ó, aqui é a primeira letra, segunda letra, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª, 14ª, 15ª letra. 15 é um dos valores de um dos nomes de Deus, lembra? Iá vale 15. Ó, a 26ª letra é um Aleph também, que é o nome de Deus também, Yud Rei Vav Rei. A 31ª letra, que é um dos nomes de Deus, também é um Aleph. A 86ª letra, que é o valor de Elohim, também é um Aleph. Ou seja, o que você tem aqui? Para cada um daqueles nomes de Deus que eu citei ali para vocês, cada letra equivalente ao número do valor do nome de Deus cai num Aleph. Sempre cai num Aleph.
É como se Deus estivesse apontando o seguinte: o Aleph aponta para mim, todos os nomes que eu tenho apontam para Aleph, ou seja, eu sou esse Aleph. E esse design está dentro do próprio texto, está encapsulado dentro do texto, né? Não por acaso, né? Não por acaso. Você tem essa mesma determinação. Então, é uma coincidência, uma curiosidade interessante. Muito bem. Voltando para esse conceito, Aleph, né? Ele tanto significa como pode significar também 1000. Por que 1000? Porque a forma como você escreve Aleph, né? E lembra, o hebraico são só consoantes, então você lembra que é sempre da direita para a esquerda. Então, você também pode ter outras vogais colocadas aqui e você lê, por exemplo, como Aleph. E Aleph é o valor de 1000 no hebraico. Ou seja, o Aleph tanto aponta para 1 como aponta para 1000. E é interessante que o valor do Aleph, ou do Aleph, como é que se diz spell, na pronúncia, né? Você tem aqui, 1, 30 e 80. Isso aqui dá 111. Ou seja, Aleph aponta para qual valor? Qual o valor que ele tem? 111. É como se fosse uma questão da trindade, né? Novamente você tem 1 vezes 1 vezes 1. Que aponta para 1. Para o Deus 1, que se manifesta de forma trina. Né? Então, você tem sempre esses aspectos relacionados. Né? E 111 também é 37 vezes 3. 37 vezes 3. Né? Que também aponta para quê? Lembra? 37 nós já vimos na aula passada. 37 aponta para sabedoria, Hokmah. Aponta para o 3 e o 7. Trindade, 3 da trindade, 7, perfeição. Trindade perfeita. Né? Então, você tem esse vínculo que a gente viu lá, que no primeiro texto de Gênesis 1:1 aponta para o 777, 888, 999, que são múltiplos de 37. Todos eles múltiplos de 37. Então, você tem esse vínculo sempre apontando para Deus das mais variadas formas. Tá? Então, o Aleph, ou Aleph, tanto aponta aqui, isso tanto significa a própria letra Aleph, como significa 1000, como também significa amigo, como significa também mestre. Também está relacionado a significado, só muda as vogais. Né? As vogais, lembra que são termos dos maçoretas que só veio 1000 anos depois de Cristo, praticamente. Do ano 600 ao ano 1000 veio os textos maçoretas, né? A simbologia das vogais dos maçoretas. Mas antigamente, na Bíblia, só se escrevia com as consoantes. Sempre com as consoantes. Então, sempre relacionado a essa questão. Aí, quando você analisa, por exemplo, algumas coisas disso, você tem, por exemplo, a primeira coisa que você percebe, por exemplo, o Iod é a única letra do alfabeto hebraico, por exemplo. Todas as outras letras, elas têm uma base. É como se elas tivessem, né, relacionadas como se tivesse uma raiz, né, na linha, aqui na margem. O Iod é a única letra que flutua. Né? Por isso que ela é chamada, muitas vezes, da letra que representa o espírito. Representa o mundo espiritual. Tá? Por que isso é importante? Por vários aspectos. Por exemplo, na própria escrita da letra Aleph, que são 2 iods e um vav, você tem o quê? É como se você tivesse 2 espíritos e um deles fala do homem. De certa forma, você tem o quê? Uma visão da trindade, novamente. Porque só um dos 3 da trindade se tornou homem. Então, é como se fosse Pai, Filho e Espírito, por exemplo. Você tem uma terminologia relacionada, né? Ou seja, já uma simbologia. Ou seja, você tem trindade aqui, você tem trindade aqui, você tem trindade em todos os aspectos relacionados. Né? Aí você tem aqui, por isso que para Deus um dia é como 1000 anos, ou 1000 anos como um dia. E você tem toda aquela simbologia que nós já discutimos na última aula relacionado a isso, né? Está tudo encapsulado aqui. Outra coisa interessante sobre isso também são esses nomes de Deus, né? Yud-Heh Vav-Heh, que vale 26, Elohim, que vale 86,
e o nome de Jesus, que vale 888. Né? Então, você tem Yud-Heh-Vav-Heh, Elohim, e Jesus, que é Jesus. E se você somar isso aqui dá 1000. Né? E, novamente, volta para o mesmo pacote. Tudo apontando para o mesmo pacote. E aqui você tem um modelo da criação também, né? É como se na criação houvesse o quê? Houvesse o mundo dos espíritos acima e o mundo dos espíritos abaixo. E entre eles há um véu, o véu da criação, que separa, ou seja, o mundo espiritual do nosso mundo, que você não vê. É como se fossem as dimensões. Agora vamos falar das dimensões. Existem dimensões além, né? A gente lembra que nós vimos, por exemplo, a teoria das cordas, na aula passada, né, que o Michio Kaku comenta que a teoria das cordas só funciona se tiver o quê? Se ela tiver 26 dimensões. Se não tiver 26 dimensões, não funciona. Né? Aí você tem hoje a teoria M, que na verdade encapsulou, né, 16 dimensões e trabalha com 10 mais uma depois. Né? Então você tem, mas a origem da teoria das cordas, né, aponta para quê? Para 26 dimensões, que é, não por acaso e não por coincidência, o valor do nome de Deus. Então você tem novamente esse vínculo relacionado aí. Depois eu vou falar dessa questão do encapsulamento das 16 e essas outras 10, que também está relacionado ao Iod, né, que é o número 10, inclusive, e no mundo espiritual. Tem um vínculo dessa questão das dimensões com dessas 10 dimensões relacionadas a essas teorias novas da teoria M e tudo mais. Mas o fato é que você tem isso aqui. Ou seja, você tem um universo com 26 dimensões, mas nós não enxergamos todas elas. Por quê? Porque existe um véu que nos separa. Esse véu separa o mundo espiritual, com essas dimensões maiores, da dimensão que nós vivemos. Isso evoca o quê? Isso evoca, por exemplo, deixa eu ver se tem espaço em algum lugar aqui, evoca o conceito do templo, do tabernáculo. Lembra que o tabernáculo, né? Se você pegar o tabernáculo de Moisés, eles são 3 níveis. Então, você tem o pátio, santo, santíssimo. Então, é como se fosse primeiro céu, segundo céu, terceiro céu. Primeiro céu qual é? É o céu das aves, que a Bíblia fala. Qual é o segundo céu? O céu das estrelas, os planetas. E o terceiro céu, onde está o trono de Deus, onde Deus habita. Na verdade, onde Deus se manifesta, né? Porque lembra, Deus está fora do universo. É aquilo que eu falei, é como se tivesse o universo aqui, né? Foi criado, existe uma corrente aqui da entropia do tempo e espaço, né? Que está em expansão. Então, tempo e espaço continuam em expansão. Né? Lembra que Deus está fora de tudo isso, mas é como se Deus fizesse o quê? É como se Deus, que está fora, pegasse a sua mão, o seu dedinho, colocasse dentro desse rio do espaço-tempo, né? E para conversar com os, entre aspas, peixes que moram nesse rio, né, da vida desse rio que nós estamos, ele transformasse o seu dedinho num peixe, para que a gente pudesse conversar com ele. Para que ele pudesse ser compreendido. Mas, na verdade, ele é esse ser gigante, infinito, que está lá fora, que não tem tempo para ele. Mas parte dele ele se colocou dentro do tempo, por isso que existe o Deus transcendente e o Deus imanente, né? Então, ele pega parte e se coloca dentro para poder interagir conosco. Então, você tem a falsa impressão de que Deus está dentro do tempo com você, enquanto o tempo passa, mas, na verdade, ele está sempre fora. E para ele tudo já aconteceu, porque para ele passado, presente e futuro é tudo igual. Ele vive num momento sem tempo. É ato puro, simultaneidade completa. Mas por causa de você e das nossas limitações, ele entra nesse espaço-tempo, dando uma forma a si próprio. Lembra? Ele dá forma a si próprio, aqui dentro, forma a luz, então deu uma forma para si, para interagir conosco. E nessa interação ele vai estar dentro do tempo para poder justamente, né, se comunicar conosco, para que nós possamos compreendê-lo. Do contrário, jamais conseguiríamos. Né? Então ele se diminui, essa é a grande verdade, ele se diminui para conversar conosco. Né? E Jesus se diminui mais ainda, porque Jesus ainda se despe de todo o seu poder e vem vazio, né? Somente com caráter para cá, quando ele encarna. Né? Deixa todo o poder com o Pai. Então, tem todo um aspecto aí
maravilhoso nessa questão toda. E Jesus é o único também que se torna, lembra, humano, se torna parte da criação, tem uma natureza também da criação em si, enquanto que os outros dois permanecem como espíritos, né? Então tem todo o simbolismo. E lembra que o terceiro céu, que tudo isso aqui está dentro desse universo, porque isso aqui, o tabernáculo representa o universo. Então, é tanto o mundo da Terra, pátio, tanto o mundo interestelar, que nós conhecemos, quanto o que nós chamamos de céu, onde está o trono de Deus, onde está com os querubins e serafins aqui, e os demais anjos, por exemplo, os seres celestes também aqui. Mas tudo isso aqui está dentro do tempo, tudo isso aqui é na verdade, o tabernáculo celeste, que a Bíblia em Hebreus cita, né, que Jesus entrou não em tabernáculo feito por mãos humanas, mas o tabernáculo celeste, né, que é a criação do próprio Deus, e ele entra com o seu próprio sangue nesse tabernáculo, na verdade é o próprio universo, né? Então, o tabernáculo feito não por mãos humanas é o universo. E ele vai até o terceiro céu. Por isso que Paulo diz também, não sei se vocês conhecem um homem que, não sei se no corpo ou fora do corpo, foi até o terceiro céu, que é onde está o trono de Deus. Muito bem. Por que eu falo isso? Porque entre o santo e o santíssimo, você tem o que aqui? Um véu. Lembra? Há um véu que separa o primeiro e segundo céus do terceiro. Que véu é esse? É o véu da criação, que separa esse mundo daqui do mundo acima. E esse véu da criação é algo tão interessante e tão perceptível que você vai ver isso. Deixa eu abrir um material de outro curso aqui. Pastor, mas ele foi rasgado, né? Foi rasgado, por isso que estamos em... Por isso que eu já ainda não, né? Nós já estamos assentados com ele, mas não completamente. Então, nós estamos nesse já ainda não. Essa tensão agora. Há um processo que ainda falta se cumprir, para que efetivamente se torne pleno. Por exemplo, você já é salvo, mas ainda não completamente. Você já está assentado nas esferas celestiais, mas não completamente. Né? Você já está... Jesus já reina, mas o autor de Hebreus assim, mas ainda parece que ele não reina. Para nós não parece, mas ele já é rei. Ele já reina sobre todas as coisas. Por quê? Porque nós estamos na fase de transição. Essa fase de transição ela tem um tempo para terminar, né? Então, está relacionado a isso. E essas imagens, inclusive esse véu que nos separa, por que existe esse véu, por exemplo, para nós, principalmente nesse sentido? Né? Deixa eu já preparar aqui, até para explicar o seguinte. Por exemplo, quando você... Imagina a situação. Você é professor de uma escola com crianças de 7 anos, por exemplo, 7, 8 anos. Você é o professor da sala. Enquanto você está na sala, em tese, tem uma certa ordem, né? Porque você está lá, você é a autoridade presente e os alunos respeitam, né? Assumindo que hoje em dia não é bem assim, mas assumindo que eles respeitem você, né? Vai se manter uma certa ordem. Mas digamos que você saia da sala, você fecha a porta, mas você fica atrás da porta, né? Os alunos não sabem que você está atrás da porta. Na verdade, para os alunos, você não está mais presente na sala e talvez na mente deles você está longe, talvez nem volte tão cedo. Em pouco tempo, essa sala fica como? Vai voar papel, vai voar clips, vai voar um monte de coisa, vai virar uma bagunça isso. Mas, na verdade, você está exatamente atrás da porta, observando tudo. Tudo que está acontecendo. Só que eles têm a falsa impressão de que você não está lá. Né? O que isso é, de certa forma? Isso é uma forma de você estimular o livre-arbítrio dos seres que você vai criar. Então, de certa forma, o véu é uma forma de Deus não ficar tão evidente para nós, para estimular o nosso livre-arbítrio. Você tem a falsa impressão de que Deus não está lá. Inclusive, alguns chegam ao desbunde de dizer que Deus não existe, né? Ou algo assim, porque ele não está aqui. Se ele não está aqui, então é que eu não estou vendo, então eu posso fazer o que eu quiser,
eu vou ser realmente quem eu acho que eu devo ser, né? E não vou ficar intimidado pela presença dele de forma alguma. Então, meu livre-arbítrio está estimulado nesse sentido, que é o que você vê acontecendo com Adão, né? O homem e a mulher no jardim, de certa forma. Porque o texto diz que Deus vinha ao jardim toda a viração do dia, né? Para conversar com o homem e a mulher. Mas Deus nunca estava presente, Deus não é onipresente. Então, eles têm a falsa impressão de que Deus não estava lá durante o resto do tempo. Tanto que eles têm a falsa impressão de que eles podem se esconder de Deus, aquele processo todo que a gente já conhece, né? Justamente por quê? Porque esse véu que nos cerca nos dá essa ilusão. E aí nós temos essas escolhas ainda, né? Então, Deus, de certa forma, cria esse véu para isso. E aí você tem um paralelo disso muito interessante quando você vai... Deixa eu botar aqui como slide. Deixa eu compartilhar minha tela primeiro. Só um pouquinho. Deixa eu compartilhar aqui. Me dá um play aqui. Me diz se já apareceu aí a imagem. Tá vendo a imagem do sacerdote? Apareceu para vocês? Você tem... Aqui tem uma outra imagem, né, mostrando o sacerdote no comum, que é esse todo de branco ali, né? E duas imagens mostrando ideias, né, de como seria a roupa do sumo sacerdote, né, normal dele. Você perceba o seguinte, que a roupa do sumo sacerdote, ele é um upgrade da roupa do sacerdote, né? Na verdade, ele é a mesma roupa do sacerdote, que tem essa parte branca por baixo, acrescida, por exemplo, dessa túnica azul, né, por sobre o corpo dele. E sobre a túnica azul, você tem uma outra túnica com as cores azul, vermelho e roxa. Percebem? Azul, vermelho e roxa. Muito bem. Esse material, inclusive, é de linho, né? Está relacionado à questão do linho. Mas, no dia da expiação, no dia que ele vai entrar, uma vez por ano, lembra? Ele entrava no Santíssimo. E quando ele entrava no Santíssimo para colocar o sangue sobre a tampa do propiciatório, perceba que ele não está com o resto das vestes, o azul, né? E nem o azul, roxo e vermelho. Ele está somente de branco. Por que isso? Tem vários motivos. O primeiro motivo que muita gente coloca é o seguinte, porque isso representa os anjos, representa o céu, então representa os anjos diante de Deus, e os anjos estão todos de branco, porque esse branco é um símbolo da pureza, da santidade e tudo mais. O que é verdade, sem dúvida. Mas tem mais um detalhe. Se você lembrar, quando você analisa o véu que separa o Santíssimo do resto aqui, esse véu, que foi rasgado depois por Cristo, esse véu, ele é feito também de linho. E que cores? As cores são bordados de azul, vermelho e roxo. As mesmas cores que você vê sobre as vestes brancas do sumo sacerdote. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que o sumo sacerdote é um representante de Deus, né? A gente vai chegar numa aula mais para frente, a gente vai falar com isso com mais detalhes. De certa forma, o sumo sacerdote representa tanto a Deus quanto os homens. Ele é um intermediário, ele faz esse papel intermediário, ele representa tanto Deus quanto os homens, né? Então, o que é isso? É como se fosse Deus andando no meio da sua criação, simbolicamente falando, certo? Deus andando no meio da sua criação. E quando ele bota azul e aquele outro de vermelho, azul e roxo, é como se ele, quando saísse daqui e entrasse nessa parte da criação, ele se vestisse da criação. Representa ele vestido da criação. Ele se dá um corpo, né? Simbolicamente, é como se ele se vestisse dessa criatura. E o que o sumo sacerdote faz quando está voltando para o Santíssimo? Ele precisa se despir dessa criação, né? Porque ele passou o véu, que é o véu dessa criação, dessa dimensão onde nós estamos. Ou seja, o que nos separa do mundo espiritual, das outras dimensões? Esse véu dessa criação que nós estamos. Existe um véu
simbolicamente falando, né? A Bíblia coloca como se fosse um véu, mas existe essa separação que evoca justamente essa características dessa criação aqui. Que quando for removido, você enxerga o mundo superior espiritual, que é maior do que essa dimensão aqui. Por isso que quando você tem aquela situação em que o profeta está numa cidade, né, a cidade está cercada pelos soldados, e aí o seu moço pergunta, nossa, são muitos soldados, tal, e aí o profeta diz, mas não se preocupa, mais são os que estão conosco do que estão com eles. Aí ele, como assim? Aí ele fala, Deus, abre os olhos dele para que ele veja. Então é como se fosse removido o véu dessa criação, e ele olha nas montanhas, e as montanhas estão todas cercadas com carruagens de fogo, com anjos em carruagens de fogo. Ou seja, ele vê que tem muito mais seres espirituais em volta, protegendo a eles, do que o exército assírio que veio pegá-lo. Quer dizer, é uma percepção, mais uma vez, no mundo espiritual, que é quando a tua visão espiritual é aberta. Né? Isso mostra o quê? Que esse mundo espiritual é muito superior ao mundo aqui. Né? Muito superior. E lembra, aqui também passa o tempo. Da mesma forma. É exatamente igual aqui? Não, que aí você tem uma questão, talvez, da simultaneidade nesse universo, é uma coisa complexa. A teoria da relatividade de Einstein deixa isso muito claro, né? Você tem um problema da simultaneidade, porque o que é simultâneo, o que é um evento acontecendo aqui e agora, não necessariamente é a mesma coisa acontecendo do ponto de vista se você está em Marte, ou do ponto de vista se você está no Sol. Porque a luz que você vê, o Sol que você vê, na verdade, é o Sol de 8 minutos atrás. Não é exatamente o Sol que está, né? Quando você, no dia claro, o Sol que você olha é um Sol de 8 minutos atrás. Não é o mesmo Sol que talvez esteja naquele momento. Por quê? Porque a luz do Sol demora 8 minutos para chegar na Terra, né? Então, você tem essa questão toda relacionada. Então, o que é simultaneidade? Isso é um problema complexo. Porque, por exemplo, você está orando a Deus, e Deus está no mundo espiritual, né? Vou pegar Daniel, por exemplo. Daniel, lá no capítulo 9, ele começa a orar, né? O texto diz que no momento que ele começa a orar, Deus já manda a resposta pelo anjo. E o anjo já vem entregar a resposta para ele. No exato momento, quer dizer, ele começou a orar, o anjo sai e vem. Nós temos, às vezes, por causa dos textos bíblicos, a falsa impressão de que o anjo é que nem o Star Trek, né? Ele, né, um para descer ou dois para subir, né? Sei lá, algo assim, né? É como se ele fosse materializado, né? Tem um beam lá de teletransporte e ele sai do trono e, pum, aparece na frente de Daniel já com a resposta. Há um problema nessa tese, porque no capítulo 10, Daniel novamente está buscando resposta. E ele faz o mesmo processo, só que dessa vez ele vai orar, vai jejuar, inclusive. E no primeiro dia que ele está fazendo isso, a resposta, Deus no trono dá incumbência ao anjo e dá ordem para o anjo, desce lá e leva a resposta para Daniel. O problema é que no meio do caminho ele é barrado pelo príncipe da Pérsia, se não estou enganado. E ele é barrado, inclusive, durante 21 dias. Isso mostra o quê? Bem, primeiro, isso mostra que o mundo espiritual não é vapor, não é vaporzinho como a gente imagina. Você tem uma falsa impressão de que o mundo espiritual é algo assim meio etéreo, sabe? Algo que você não é sólido, né? Se não é sólido, então como é que Deus está sentado no trono? Ele tem que estar sentado em algum lugar, né? Senão ele atravessaria o trono. Mas o texto diz que ele está sentado no trono. Estamos falando aí de dois conceitos para nós muito interessantes, que um é gravidade, né? E o outro é uma questão de pelo menos algo meio concreto. Né? Mesmo Jesus, no seu corpo transformado, que atravessava paredes, mesmo assim, quando pegava nele, carne e ossos, mesmo assim ele ainda comia, né? Comeu peixe, por exemplo, comeu mel e pão, se não me engano. Então, você tem essas características todas. Isso mostra o quê? Que esse anjo tem um corpo espiritual, sim,
mas esse corpo espiritual não é completamente etéreo, não é estilo Gasparzinho, como muita gente pensa, não é uma fumacinha, né? Existe uma certa consistência, e essa consistência, inclusive, pode ser parada por outro da mesma espécie, que é o que acontece quando o príncipe da Pérsia o para e o segura, não sei de que forma, se houve uma luta, o que acontece exatamente, provavelmente uma luta, porque depois ele fala que ele volta para que a peleja continua, ele tem que voltar para ajudar Miguel, porque ele só consegue se desvencilhar quando Miguel vem, né, e dá espaço para que ele possa sair de lá e ir entregar a mensagem. Ou seja, ele nunca se teletransportou. Ele não saiu do trono e fez um teleporte e apareceu diante de Daniel. Não, porque ele foi barrado no meio do caminho. Isso mostra um pouco que parece que existem portais. Por isso que a Bíblia fala de vários portais, inclusive a Bíblia fala dos portais da morte, né? Também são colocados. É como se existem portais nos céus e portais em outros aspectos. Como são esses portais? Sei lá, estilo Stargate ou algo assim? Não sei, né? Eu não tive ainda a oportunidade de fazer nenhum desse tipo de viagem, mas deve ter, né? Algo do gênero. Então, nesse interim, em que ele depois é liberto e vem entregar a mensagem para Daniel, ele volta e diz assim, olha, eu tenho que voltar porque a peleja continua e vem outro príncipe, que é o príncipe da Grécia, e eu preciso ajudar Miguel. Então, tem uma peleja, uma luta acontecendo lá. Isso mostra, novamente, você tem essa corporeidade acontecendo em vários aspectos, né? A gente vai falar disso, inclusive, mais para frente, quando for falar sobre a questão dos príncipes das nações. Tá? Alguém perguntou sobre a queda, por exemplo. Quando aconteceu a queda, Dionei? O fato é que a Bíblia não dá exatamente quando exatamente acontece a primeira queda. Nós não temos uma clareza sobre a primeira queda. Nós temos o Ezequiel 28, que vai falar que ele estava no Éden, no Jardim de Deus. Ele provavelmente serve ao Senhor ali, né? E em algum momento ele peca conscientemente, porque ele comete iniquidade. Iniquidade é um erro consciente. Não é um pecado involuntário, é um pecado voluntário, o que é grave, mais grave. Por que isso é grave, Dionei? Porque se você estudar, por exemplo, o Antigo Testamento, talvez a gente veja isso mais à frente, quando falar sobre o tabernáculo, você vai descobrir, se você ler Levíticos direitinho, que o tabernáculo aqui tem o sacrifício, né? Tem o altar de bronze aqui, onde acontece o sacrifício, aqui tem a bacia. Os sacrifícios no altar de bronze só serviam para limpar pecados involuntários. É só você ler o texto. Então, os sacrifícios, por exemplo, pelo pecado, ele está relacionado simplesmente apenas pecados involuntários. O que é pecado involuntário? Que você realmente pecou e não percebeu, foi perceber depois que pecou, ou vem nunca perceber, inclusive, né? E você faz previamente, faz por... Né? Tem todo um processo, essa questão dos sacrifícios levíticos é muito rico nessa questão e mostra muito do que Cristo fez e mostra alguns aspectos. Mas então, Dionei, mas e se o cara mentiu? E ele sabia que estava mentindo? Como é que ele vai se livrar desse pecado, então, no Antigo Testamento? Né? Por exemplo, existem pecados que ele poderia cometer e que, se ele cometesse, é a morte. Por exemplo, se ele cometesse o pecado da idolatria ou adultério, o que acontecia? É a morte, pecado para a morte. É um pecado para a morte. Mas digamos que ele deu um falso testemunho ou cometeu um roubo. Como é que acontecia, então, a expiação desse tipo de pecado? Bem, Levíticos 4, 5 e 6 vão dar um pouco a ideia de como isso poderia acontecer. Existia uma forma de você transformar esses pecados, que não eram para a morte, em pecados expiáveis, né? Voluntários, mas expiáveis. São meio que exceções à regra. Quando você confessa o pecado. Então, quando você confessava o pecado, né, você, de certa forma, tornava ele expiável. Por isso que confessar, às vezes, é tão importante no aspecto do Novo Testamento, né, quando você fala de confessar.
Tem esse simbolismo que tem raízes desde Levítico lá atrás. Mas a raiz mesmo dos sacrifícios eram para pecados involuntários. Por isso que o sacrifício de Cristo é tão superior em vários aspectos, porque o sacrifício de Cristo não é só para pecados involuntários, é para todo tipo e qualquer forma de pecado. Né? Essa é a beleza do sacrifício de Cristo. Por isso que ele lançou fora todas as nossas iniquidades e tudo mais. Tem todo um aspecto relacionado aí. Né? Então, mas depois eu volto nessa questão, né? Se der tempo, a gente volta para essa questão da queda ainda. Deixa eu só terminar essa questão do Aleph aqui e algumas questões relacionadas. Então, você tem esse simbolismo do mundo espiritual, de um véu que nos separa, né? Assim como, né, o mundo humano, dos espíritos humanos com os espíritos celestes, né? Essa separação por esse véu. Você também pode entender como esse aqui sendo Cristo fazendo a intermediação entre os dois mundos, né? Você tem esse vínculo também, como Cristo, que é o nosso intermediador perante o Pai, né? Então ele faz esse meio de campo que não tinha como fazer, que antigamente só o sacerdote fazia, mas de uma forma imperfeita, né? Por isso que Hebreus deixa tão claro que a lei, o Antigo Testamento, né? A lei era imperfeita, nesse sentido, a antiga aliança era imperfeita, precisava de uma nova, que é a perfeita por meio do sacerdócio de Cristo. Né? O sacerdócio levítico também precisava de uma mudança para o sacerdócio de Melquisedeque. Né? Tem todo esse simbolismo também colocado nessa questão em relação ao Aleph, né, com o Tav e tudo mais. Então, você tem uma série de simbolismos aqui significativos. Dúvidas até aí? Nenhuma dúvida? Podemos continuar?